Estou organizando aqui o estúdio porque o nosso convidado de hoje acabou de sair. Ele já presenciou milagres, já presenciou o mal e veio aqui nos estúdios do Pode Testemunhar para contar também o seu testemunho. Com vocês, o teólogo, psicanalista e pastor Elias Mendes. Uma dica antes da gente começar a entrevista: aperta aí o botão do like, porque você vai gostar de tudo que você vai escutar hoje aqui no nosso Pode Testemunhar. Eu vi um pouquinho na internet, você já participou de alguns podcasts, Vários, né? Então, minha esposa falou assim pra mim, mas você nem conhece esse podcast? Eu disse, amor, eu não sei, mas alguém me recomendou, a irmã me convidou, eu vou lá, vou conhecer. E eu tenho uma dificuldade para dizer não para qualquer coisa que esteja relacionada à obra de Deus, sabe? Muito obrigada. Isso já está gravando? Falar um pouquinho legal. sobre o seu ministério. Bom, vamos lá. Eu conheci Jesus aos 8 anos de idade, né? Através de uma insistência de um tio meu, que a minha família tem uma parentela que é toda cristã, né? Então esse pessoal, eles nunca desistiram de falar de Jesus para meus pais. E aí meu pai era alguém que era músico, né? Tocava na noite, nos bailões, gostava muito disso. Bebia muito, era alguém que vivia caído na beira da estrada, bêbado. A polícia juntava ele na rua, levava para casa, entregava para os meus avós. Até que um dia meu pai decidiu ir para o evangelho e se entregou ao Senhor Jesus. E eu acabei indo para a igreja, eu já tinha 8 anos de idade. Então logo meu pai foi para a igreja. Aos 8 anos de idade eu fui para a igreja, então eu não conhecia o mundo, né? Essa vida pecaminosa, essas coisas no mundão, porque o Senhor permitiu que eu o conhecesse bem antes disso tudo, né? Então eu louvo muito a Deus por Ele ter me encontrado antes, né? Nunca me desviei do caminho do Senhor, já tive picos, né? Lá na fase de jovem, né? Aos 18 anos, quando eu fui para o exército. Então eu fiquei um pouco distante da igreja, fiquei um pouco balançado na fé, mas eu nunca saí, nunca me desviei do caminho do Senhor. Te tentavam? Muito, né? As tentações eram grandes, convite de amigos, né? Bora beber? Bora, vamos pra balada, né? Vamos se divertir, vamos conhecer. E por todo o aprendizado que eu tive, eu ficava naquela retaguarda, eu dizia, não vou não, eu prefiro ficar aqui, eu não vou não. Eu me sentia mal. Chegava a evangelizar? Chegava a falar de Jesus no exército? Cheguei, falei, eu sofri muito por isso, né? Porque eu tinha comandantes nessa época que perguntavam para mim, escuta, o nome era o nome de guerra que eles chamam, era o meu sobrenome, né? Então eles diziam para mim, Mendes, o sargento vai pro céu? Aí eu dizia, vai só se ele se entregar para Jesus. Aí ele dizia, não, então você vai ficar pagando aí, né? Que era um tipo de punição na época, até você dizer que eu vou pro céu. Aí eu ficava lá, né? Pagando lá a flexão. Naquela época tinha toda uma forma assim de castigo, né? Que não matava, mas judiava, né? Mas não era uma regra no exército, era apenas alguns comandantes que gostavam de fazer isso, judiar da gente, né? Aí eu começava a falar para eles de Jesus. Como eu muito cedo fui músico, aprendi a música, então eu tocava, levava meu violão pro exército, cantava canções lá, e eles gostavam disso, né? E eles repetiam louvor, acabavam aprendendo. Eles diziam para mim, Mendes, toca aquela música que você tocou aquele dia, aquela canção. Olha só. Aí eu começava a evangelizar através da música, né? Falava de Jesus. E assim foi a minha trajetória, né? E para chegar até pastor, como que foi? Então aí, desde garoto, o menino ainda, né? Aos 8 anos de idade, quando eu conheci Jesus, eu acabei me deparando com a primeira experiência que eu tive, né? Muito garoto ainda. A patroa dos meus avós, ela tinha uma doença na perna que já estava ali muito tempo e não tinha cura. Era um câncer, né? Que estava detonando, acabando com ela. E um dia minha avó me chama lá. Ela vai lá no meio da roça de algodão e disse para mim, vem aqui, a avó precisa de você. Aí eu fui correndo, larguei uma bolsa que eu estava carregando com algodão e cheguei lá. Ela disse assim, ó, a avó precisa que você ore por essa senhora. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela estava com a perna com atadura assim, eu pedi que ela tirasse aquela atadura, mesmo sem noção do que eu estava fazendo ali. Tão pequeno, mas entendendo que Deus já estava na condução daquilo. Eu disse para ela, olha, eu posso colocar a mão aqui e orar? Ela disse sim. Aí eu coloquei a mão próximo assim,
E eu disse, em nome de Jesus, que essa doença saia, desapareça. Passado mais ou menos um mês, nem isso, ela foi na casa da minha avó, chegou lá, minha avó recebeu ela. Ela disse, onde está aquele garoto que rezou por mim naquele dia? Aí minha avó me chamou, eu fui lá. Aí ela disse assim, eu preciso te mostrar uma coisa. Quando ela tirou a faixa, estava cicatrizando tudo. E ela não tinha feito nada? Não fez absolutamente nada. Ela começou a chorar, muito feliz. Ela disse assim para mim, eu me lembro muito nítido, ela disse assim para mim, olha, menino, eu não sei o que você tem, mas você é iluminado. Nossa. Ela não tinha uma linguagem pia, né, vamos dizer assim, então ela disse, você é iluminado, você tem alguma coisa aí com você que eu não sei o que é e que está produzindo em mim uma cura. E ela começou a chorar. É o garoto, né? Eu vi aquilo como se nada fosse. Legal. Que legal, né? Ah. E fui brincar de novo, né? Ah. Voltei para as minhas brincadeiras. Então ali foi a minha primeira experiência já com Deus, né? E aí eu fui crescendo na igreja, no grupo de crianças, grupo de jovens. Daqui a pouco fui líder de jovens, né? E aí eu ouvia Deus levantar pessoas, profetas, que chegavam e diziam para mim, olha, Deus vai fazer de você um pastor. Mas eu não era muito de crer nisso, sabe? Eu dizia, eu não fazia ideia do que eu estava ouvindo, né? Eu dizia, não, isso... E estava com quantos anos nessa... Ah, eu já tinha lá meus 16, né? 15, 14. Já ouvia já ouvia isso. Queria ser pastor. Já ouvia isso. Eu nunca dei ênfase para isso, segui minha vida normalmente. Quando já nos 16 para os 17 anos, eu estava trabalhando numa empresa, passando um processo bem difícil nessa época, e eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia. Eu comecei a ler livros, comecei a me interessar, né, pela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e aquilo me trouxe uma fome. Como que você começou a ler a Bíblia? Pelo começo mesmo ou de algum outro jeito? Não, eu comecei... Porque, né, tem vários... lê assim, cada um, aleatório, né? Eu comecei a ler aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler um texto. Eu me lembro que falava daquele episódio que Jesus estava acalmando a tempestade, né? Uhum. E essa foi uma das... Não me lembro se foi a segunda ou a terceira experiência muito forte que eu tive com Deus. E aí eu já estava tomando graça de ver as pessoas ministrarem lá no grupo de jovens, né? Me chamavam às vezes para orar. Então eu fui tendo esse tato, né, com o altar. E cheio de promessas, né? Mas nunca com a mente ventilada em querer ser um pastor. Mas sempre se relacionando com Deus. Sempre se relacionando com Deus e com a palavra. Aí eu me lembro que um dia eu entrei no meu quarto, abri esse texto, né, e eu disse, Senhor, eu não sei entender isso. Eu queria entender isso aqui. Eu não faço ideia o que isso significa. Eu estou lendo aqui que tem uma tempestade, eu estou lendo que tem um barco aqui sendo surrado por ondas, né? E tem discípulos aqui num apavoro total, Jesus está deitado nesse barco, mas eu não sei entender isso. Eu mal terminei de orar e falar isso com Deus, eu não sei o que houve, não sei explicar isso. Eu simplesmente, parece que alguém me pegou assim, me tirou daquela atmosfera que eu estava e me colocou dentro do barco. Porque eu me via dentro do barco com os discípulos. Isso você acordado. Eu acordado. Eu me via dentro do barco com os discípulos, eu sentia o vento batendo em mim, era uma loucura aquilo, né? E quando eu me dei por conta assim de estar novamente na sobriedade, sóbrio ali naquele momento, eu já estava chorando em lágrimas, dizendo, meu Deus, agora eu consegui compreender o que é isso. E a partir dali eu comecei a ter muito mais desejo pela palavra, até que Deus levantou uma irmã na igreja, já depois de um tempo, né? E ela disse para mim assim, menino, você sabia que Deus tem um chamado muito grande com você? E eu quero ser uma mãe espiritual para você. Aí eu disse, amém, irmã. Aí ela me deu um cartãozinho assim. Naquele cartãozinho estava escrito o nome de uma pessoa. Ela disse para mim, você vai procurar essa pessoa e você vai lá e se apresenta para essa pessoa. Só isso. Aí eu peguei e li aquele cartãozinho, estava escrito Florisvaldo. Aí estava o endereço, eu segui o endereço. Quando eu cheguei lá, era na Assembleia de Deus Central. Aí eu cheguei lá e procurei pela pessoa. Aí ele me atendeu, se identificou, disse, eu sou o Florisvaldo.
Eu disse, olha, eu me chamo Elias. Uma irmã por nome assim, assim, assado, ela me deu esse cartãozinho e disse que era para mim te procurar. Ele pegou assim, me deu a mão, eu dei a mão para ele, ele apertou a minha mão e disse, bem-vindo. Você, a partir de hoje, é o mais novo aluno no nosso curso teológico aqui no ETAD. Aí eu disse, como assim? Eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, você não entendeu, tá tudo pago. Meu Deus. Aí eu não tinha opção, né? Não tinha nem como falar não, né? Aí eu disse, sério? Ele disse, sério. Toda segunda-feira, então, era o dia da aula, né? E eu comecei a estudar. Era 4 anos estudando teologia ali na Assembleia de Deus Central. Estudando. Aí, então, foi nascendo mais e mais, eu fui me contaminando de um desejo que era algo fantástico, sabe? Pela palavra de Deus. Me apaixonei por ela. E aí eu comecei a estudar teologia e segui minha caminhada, né? Essa foi também uma das experiências que eu tive que é inesquecível, né? E aí fui estudando, depois eu fui ungido, na época a igreja tinha essa escala hierárquica, né? Você passava de cooperador, você era o diácono, que servia ali, né? Cada igreja tem um sistema litúrgico, enfim, né? Tem todo um sistema. E eu fiz o curso de diácono, depois fui ao presbitério, estudei o presbitério. E aí eu me lembro que eu fui para Brasília, né? Eu fui fazer um curso lá, me formando missionário lá no Distrito Federal. Me formei lá, voltei de lá missionário, assumindo a primeira congregação, então, que o meu pastor nessa época estava me entregando nas minhas mãos, ainda muito jovem, com 20 e tantos anos. Nossa! Essa foi uma experiência fantástica. E aí eu segui aí, não parei mais. Aí... O senhor trabalha hoje apenas com pastor? Hoje eu atuo só no pastorado. Eu estudei, fiz faculdade hoje eu sou bacharel em teologia, né? Me formei lá, depois fiz o curso de psicanálise, né? Isso que eu vi que você é psicanalista. Chegou a terminar a psicanálise? Fiz, aí terminei... Não atrapalha? Como que é psicanálise e o sobrenatural? Como que funciona? Pois na verdade, são duas coisas que não podem se misturar de jeito nenhum, né? Quando um profissional, ele mistura tudo isso, complica, né? É lógico que em determinadas situações, uma coisa vai dar a mão à outra, né? Mas assim, pouco eu tenho atuado na psicanálise. Por que você fez psicanálise? Eu fiz porque eu queria conhecer mesmo essas questões, né? Psíquica, eu sempre fui apaixonado pela mente humana, pelo cérebro, essas coisas. Eu queria muito estudar isso. Isso não te enfraqueceu na fé? De jeito nenhum. Eu tive vamos dizer assim, um senso, né? Um senso para entender as coisas do científico com as coisas do sobrenatural, as coisas de Deus. Então, algumas coisas, algumas teses, algumas coisas que eu lia de pensadores, de estudiosos, cientistas, algumas delas eu parava para rir, sabe? Eu dizia assim, não faz sentido. Por conhecer um pouquinho da palavra, então eu dizia, não faz sentido, né? Então eu filtrava isso, pegava isso, e eu fui seguindo essa rota. Também, depois me formei também juiz conciliador, né, no TJAI, no Tribunal de Justiça em Brasília. Então hoje eu sou juiz conciliador, né, trabalhando na conciliação também. Então vai vendo quanta coisa você tem que abraçar, né? Não tem que fazer. E esse lado espiritual com certeza ajuda muito a ser juiz conciliador. Demais. Porque às vezes eu pego conflitos que parecem que são impossível de se resolver, né? Mas aí quando você já tem o antídoto, né? Pensando nessa linha espiritual, a gente consegue organizar, facilitar, trabalhando com as partes, e daqui a pouco, graças a Deus, se chega a um consenso, né? Aplacam-se as guerras que estavam travadas, né? E vão trabalhando, apagando o fogo que existia no conflito, na demanda daquilo que estava ali em xeque, né? E a gente vai conseguindo se sobressair, mas o tempo é muito curto, então também não sigo essa rota da conciliação, exceto quando há uma necessidade e alguém chega lá e diz, eu preciso de você, daí não tem como você dizer não. Mas eu hoje me perfilo muito mais no pastorado, trabalhando as áreas que eu gosto de trabalhar, né? Eu sou libertador, eu trabalho na área de libertação, então eu atuo muito mais hoje na área de libertação e o pastorado, né? Caminhando junto
nessas áreas aí, para honra e glória do Senhor. Quando você fez psicanálise, tinha outros cristãos no meio? Falava-se sobre religião ali nos bastidores dos estudos? Falava, na verdade, quando eu fiz no sistema IAD, então você não tem muito tato com pessoas, o contato, né? Então não era um curso tão profundo, né? Entendi. Era um curso básico mesmo, porque hoje para você ter um ensino, né, com muita substância, você vai ter que fazer o presencial. O presencial é fantástico, né? Nada como você estar ali frente a frente com o professor. Deus criou o né? homem para se relacionar uns com os outros, né? Exatamente. Do que o à distância. O à distância você fica muito vago, né? Muita coisa fica ainda, deixa pontas, né? Aí algumas vezes você tem que estar ali interligando, buscando, né? Mas é uma área que eu também gosto, né? Uhum. Mas hoje a minha área é libertação, amo fazer isso, trabalhando nessas áreas. Dentro dessa área, assim, pastor, vou fazer uma pergunta forte, assim. Uhum. Vou direto. Já viu ele, o diabo? Já, muitas vezes eu tive contatos com ele. Mas vamos lá, vamos começar, como diz um amigo meu, vamos começar do princípio, né? Eu comecei ainda nesse período, né, que eu tive essa experiência com esta senhora que eu contei do milagre, por querer muito aprender a música, porque meu pai é músico, né, eu venho de berço de pessoas talentosas na área da música, e eu tinha o desejo ardente de querer aprender. O meu pai não podia me ensinar porque ele toca do lado de cá, entende? E aí eu sofria porque eu toco pra cá e ele toca pra lá, não tinha como, né? E tinha um irmão na igreja que ele era um obreiro, um diácono, e ele era músico. Aí eu disse para ele, irmão José, você pode me ensinar algumas notas? Eu tenho desejo de aprender, né? Aí ele disse para mim, vamos fazer o seguinte, terminando os cultos, você vai em casa então. Ok, então eu vou lá na sua casa. Só que detalhe, eu não sabia aonde ele morava. Quando eu fui descobrir, quando ele me ensinou onde ele morava, ele era guarda, ele trabalhava de guarda dentro do cemitério. Vai vendo a situação, dentro do cemitério, né? Aí eu com medo de ir lá, porque eu era menino ainda, né? Um adolescente, eu tinha medo. Aí eu cheguei lá, depois do culto, fui com ele lá para casa dele, sentei lá no sofá, ele começou a me ensinar, daí ele me trazia para casa, né? Aí outras vezes, estando lá, demorava muito a aula, e ali a gente conversando, quando ia olhar, era muito tarde para voltar. Então às vezes ele falou para mim, vamos posar aqui hoje. Aí vendo o desafio, né? Eu falei, então vamos. Aí eu posei na casa dele, eu me lembro que numa certa feita, ele tinha que fazer rondas no cemitério. Aí ele me chamou para ir junto. Ele disse para mim, a gente vai fazer a ronda. Vou te ensinar uma coisa, não tenha medo de quem já morreu, não tenha medo. Os mortos não fazem nada para ninguém, tá? Você precisa ter medo de gente viva. Ele teve muita paciência comigo, né? Aí ele disse, então, mas você vai ver gente viva aqui dentro do cemitério. Aquela hora? Aí eu disse, como assim? Ele disse, não, você vai ver. Então o que a gente vai fazer, 3 horas da manhã, nós vamos sair. Nós vamos fazer uma ronda. Ok. Aí eu fui com ele me deu uma lanterna, ele pegou uma espécie de uma picaretinha pequenininha e levou aquela picareta. E eu olhando aquilo, porque tudo para mim era novidade, caminhamos um breu, daqui a pouco chegamos na Cruz Mestre, que é uma cruz que fica centralizada no meio do cemitério. Aí ele disse, para aqui, não faça barulho, você vai olhar nessa direção, vem aqui do meu lado. Aí eu fiquei olhando. Quando eu olhei de longe, eu vi luzes se mexendo. Assim. E essas luzes estavam indo, parecendo um carreirinho de luzes, assim. Aí eu fiquei olhando e eu disse para ele, que é isso? Ele disse, silêncio. Essas são pessoas que entraram aqui para fazer oferendas, sacrifícios. Elas estão saindo pelo portão central. Aí eu disse, mas eles não vão ver a gente? Não, a gente está com a luz desligada, que eles não vão ver. Depois que eles saírem, a gente vai lá. Quando eles saíram pelo portão, aí ele disse, nós vamos lá onde eles estavam. Eu disse, mas como que a gente vai achar eles? Onde eles estavam?
Ele disse porque eles saíram lá e do túmulo ficou uma luz. Eles deixam uma vela dentro de uma garrafa PET cortada assim, então o vento não apaga, que ela fica cravado ali. E eu fui lá com ele. Chegamos lá, ele disse, agora você acende a lanterna e eu vou cavar aqui. Eu tremendo de medo com aquela lanterna, né? Aí ele começou a cavar. Daqui a pouco ele chegou num caixãozinho vermelho, pequenininho. Aí ele pegou aquele caixão e falou, não tenha medo, eu vou abrir ele e você vai ver o que tem dentro. Aí quando ele abriu o caixão, tinha uma foto de uma moça muito bonita, ela estava enrolada e toda cravada com punhalzinhos pequenininhos, punhaizinhos como assim. Como se fosse maldição? Isso, assim? toda cravada assim. Era um trabalho feito contra aquela moça. Daí ele pegou aquela foto, tirou os punhais assim, pegou aquela foto, a gente saiu daquele lugar, ele levantou aquela fotografia e começou a orar, repreendendo tudo o que foi feito contra a vida daquela moça. E aí ele tapou aquele buraco e a gente voltou para a casa dele. A partir dali, eu fui umas 2, 3 vezes com ele, eu perdi o medo. Ali foi o pontapé de eu querer amar a área de libertação. Foi ali que eu comecei a ter os primeiros passos, né, com o sobrenatural, de encarar esses desafios. E aí eu comecei a gostar da área, né? Comecei a gostar dessa área. E esse irmão depois, a gente acabou migrando de lugar, meu pai construiu uma outra igreja, essas pessoas, passou um tempo, elas saíram do rol ali de irmãos, mas deixou esse legado de gostar da área de libertação. Eu peguei gosto por amar o sobrenatural, né? E aí Deus começa mais uma vez a levantar pessoas que chegavam em mim e diz, olha, eu vou te levantar para você libertar vidas. Eu vou te usar para você curar vidas. Você vai libertar pessoas. E eu dizia, amém, amém. E aí eu comecei, já na minha fase adulta, depois de pastoreando, buscando leituras mais ligadas para a área de libertação. Aí eu comecei a cair em lugares onde eu ia ministrar. Caíam nos eventos, nas cruzadas que eu fazia, né? Congressos, caíam lá 5, 6, 10 pessoas possuídas por espíritos, né? E eu comecei a gostar disso. Aí comecei... Pastor, cai mesmo? Cai mesmo, pastor? Cai. Como saber se não é a emoção da situação? Primeiro porque é impossível uma pessoa em sã consciência conseguir ter o poder de modificar o rosto, os braços e caminhar com apenas 2 dedos no chão. Impossível. Acontece isso? Acontece. Isso é fichinha, isso é a ponta do iceberg. Senhor a gente Jesus. nem começou a falar ainda. É absurdo, é absurdo. Uma outra forma de se distinguir de que uma pessoa não está emocionada é pela força descomunal que ela vai apresentar. É inacreditável que 8, 9, 10 pessoas tentando segurar uma pessoa não consiga vencê-la, de tal modo que ela se acoa no chão e daqui a pouco ela faz isso e levanta a gente para cima voando. Uma força impressionante. Chegar num portão de ferro, pegar um ferro assim com as 2 mãos, que é impossível humanamente falando, o cara entortar isso e virar um papel na mão dele. Aí sim a gente entende que isso é alguém que está possuído por um espírito ali que está governando ele naquele momento, né? Então, são coisas assim... E normalmente são em pessoas que não estão vivendo em Cristo, ou o senhor vê mais isso em pessoas que estão tentando viver em Cristo? Olha, isso se divide muito. Primeiro que, esses dias alguém me perguntou assim, é possível um cristão ser possuído por espíritos? É possível. Porque os espíritos do mal, eles trabalham diante de legalidades. O inimigo não chega aqui e diz assim, vou pegar você e tchau. Senão a gente perderia força biblicamente para dizer que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não é mesmo? Agora, onde é que o inimigo encontra caminhos para chegar em alguém? Quando esse alguém tem alguma coisa que é dele. Quando esse alguém expressa na sua personalidade, no seu caráter, coisas que o impulsionam a estar ali. Como? Né? Por exemplo, eu guardo comigo coisas da velha natureza. Entendi. Que eram frutos do caráter do inimigo.
Então ele chega em mim, chega em você, ou qualquer pessoa que chega e diz, eu tenho poder para chegar aqui, entrar aqui agora, a hora que eu quiser, porque tem coisas aqui que são minhas. Então eu posso governar, exercer governo. E ele vem, age, faz, entende? E aí nós vamos encontrar nesse momento fases e mais fases que essa pessoa passa a ter, entende? Ele não chega e simplesmente vai arrebentou com tudo, não. Ele vai governando setores da nossa vida. Ele vai ganhando força, ele vai entrelaçando os nossos ossos, ele vai exercendo algo que é fora do comum, diante das legalidades que eu vou dando para ele, entende? Então a gente vai ver crentes e não crentes. E os falsos crentes. Os falsos crentes, né, que tem de monte. Hoje é o que mais nós temos é isso, né, uma grande demanda de falsos crentes. É a trend, né? A trend do momento são os falsos crentes na internet. Exatamente. Achando que virou moda ser crente. E não necessariamente entendendo o que é a palavra de Deus, o que é viver em Cristo. Exato. E isso assusta muito, porque aquelas pessoas que estão procurando por ajuda acabam caindo nesse papo dos falsos crentes. Isso é quase que um trabalho do diabo para mim. Porque tá abrindo brecha ali pro diabo fazer a festa em você mesmo. Quando você atua como um falso crente, você tá abrindo o seu corpo para ser incorporado por diabo ali, ó. Exatamente, uma autossabotagem, né? Você mesmo está se permitindo a isso, né? Então aí, tão logo eu comecei a mexer com essas áreas, é lógico que eu teria uma resposta, né? Do lado do mal em relação ao meu comportamento de batalhar contra eles, né? De decidir caminhar nessa linha fina aí que é a área de libertação. Aí eu comecei a enfrentar de fato, né, as guerras, as batalhas que surgiram, aparições de demônios, né? Às vezes eu estava viajando, parava no meio do caminho, indo para um evento, ministrando fora. Eu me lembro que uma vez eu parei no posto para abastecer o carro e depois aproveitei e fui usar o banheiro do posto. Aí tinha um espelho grande lá no banheiro, eu fui lavar o rosto, um rosto apareceu lá no espelho e ele disse para mim, se você não parar, eu vou matar você e vou destruir sua família. Com uma voz assim horrível, uma expressão horrível naquele espelho, eu fiquei todo arrepiado, eu disse assim, olha, eu estou aqui não é por minha vontade, eu estou aqui debaixo da autoridade daquele que um dia me chamou das trevas para a luz. E você não tem poder e nem autoridade sobre o nome de Jesus. Ele desapareceu do espelho. Aí eu peguei o carro, saindo para a BR, eu dirigia 40 por hora, né? Porque eu estava todo tenso, claro, né? Preocupado, né? Nas primeiras vezes foi assim. Que forte esse. Muito forte, muito forte. E aí, hoje eu estou com 40 anos de fé, então eu já vi, como diz os antigos, né? Coisas do arco da velha. O senhor tem filhos? Tenho 5 filhos. E todos já grandes? Todos grandes, já alguns casados, né? 2 solteiros, o resto tudo casado. Tudo encaminhado? Tudo encaminhado, graças a Deus, né? Olha. Minha filha, Deus é bom. ela é líder de teatro, gosta de teatro, né? Ama fazer isso, é ministro de louvor também. O outro menino, o mais velho dos meninos, meu sonoplasta, trabalha na área técnica da igreja, mexe com toda aquela coisa de mídias e som e coisa arada, né? O outro menor trabalha na área jovem. Aí, assim vai indo, né? Todo mundo Dentro da envolvido. sua família já teve algum caso, assim, de um grande testemunho? Assim, de milagre mesmo que aconteceu na sua família? Já, eu tive sim com o meu avô. Uhum. O meu avô, ele veio para Jesus e para nossa, não sei se infelicidade seria o termo certo, a gente dividia a nossa casa do lado, a casa dos meus avós era dividida com um pequeno rio que passava, né? E do outro lado tinha um centro. Então, algumas vezes faziam trabalhos ali no território. E um belo dia, meu avô, caminhando no pátio da casa, pisou em algo que tinha lá. E a perna dele encolheu. Ele não andou mais. Eu não sei que tipo de trabalho foi aquele que foi feito. Ele não andou mais. A perna dele ficou curta, encurtou. Ele não conseguia andar mais. Aí, nesse tempo,
nós havíamos, os meus pais haviam feito uma parceria com um pastor local da igreja para trazer um missionário de fora. Uhum. Ele viria fazer uma obra até então, e ele veio. E aí o meu pai levou ele para o culto naquele dia, no evento, né, carregado no colo. Ele foi para a igreja. E aí, na hora da oração por milagres, o missionário disse: traga esse senhor aqui. Aí meu avô foi até o altar, meu pai levou ele. Chegou lá, ele disse: o que aconteceu aí? Ele disse: isso aqui foi uma obra, um trabalho que foi feito e atingiu, eu pisei inconscientemente e acabou me deixando assim, eu não ando mais. Ele disse: bom, se o diabo encolheu, Deus vai fazer crescer. Eu nunca vou esquecer disso. Gente. Ele pegou o pé do meu avô assim, ó, a planta dos pés do meu avô assim, e orou e disse: Senhor, faz crescer agora. Cresceu na hora. Ai, pastor. Cresceu na hora. Aí a igreja toda assustada vendo aquela cena, a hora que ele terminou de orar, ele estava sentado numa cadeira. Então ele disse: fica de pé. Meu pai tentou segurar ele, o missionário disse: solta ele. E ele saiu andando normalmente. Aí a igreja explodiu, né, com aquele fervor, né, de gratidão a Deus. O poder de Deus estava manifesto, era uma atmosfera de fogo, de unção, de Deus naquele ambiente, né? Aquele culto foi um culto inesquecível. Então isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Mas não é complicado quando, não no seu caso, mas quando tem essas intercessões, essas orações para levante da cadeira de rodas, tinha lá um vídeo que falava: você vai emagrecer agora. Uhum. Então, quando tem essas coisas assim, é muita responsabilidade que você tem que ter com outra pessoa, de frustração mesmo. Certo. Né? Não é porque você... Tô falando aqui, tá? Não tô dizendo que eu tô certa, mas não é porque a gente vive em Cristo, tem a autoridade de Cristo que nos foi dado, que necessariamente a gente vai conseguir curar aquela pessoa, porque às vezes não é o momento de ser curada. Mas a gente vê muito isso acontecendo e pessoas sendo frustradas dentro da igreja. Então tem muitas pessoas sendo machucadas dentro da igreja. Exato. Primeiro que com Deus a gente nunca trabalha com a lógica, né? De dizer assim: olha, a gente vai fazer isso que vai dar certo. A gente trabalha com Deus com fé, né? O dom, o ministério, ele é por fé. É lógico, nós vamos encontrar no nosso meio charlatões dos mais diversos, que estão aí apenas para fazer algum tipo de sensacionalismo, em contrapartida machucando inúmeras pessoas porque elas vão atrás de um milagre, de uma cura. Isso não acontece, né? Mas tem uma palavra de Jesus liberada aos discípulos e que inclusive ela ecoa até os nossos dias, porque ele disse o seguinte: olha, vocês terão em meu nome autoridade e curarão os enfermos. Quando Marcos escreve esse texto, ele está dizendo: ó, em meu nome vocês curarão. Vocês curarão. Não sou eu quem vou curar, é vocês. Pode ler o texto, se você fizer uma exegese disso, está lá. Sim. Vocês curarão. A autoridade, o poder está no meu nome, mas vocês curarão, né? Então, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão em novas línguas, vocês pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Então, no nome de Jesus, dentro dessa autoridade, ele está confidenciando e conferindo essa autoridade aos discípulos. Só que quem eram os discípulos? Eram homens que de fato caminhavam com ele com toda a integridade. O que nós encontramos na nossa sociedade moderna cristã hoje são pessoas que não caminham com o Senhor. Elas não vivem uma vida com Deus. E aí elas querem sair por aí fazendo milagre à força. Aí, é claro, vai gerar uma frustração. Mas um homem, uma mulher de Deus comprometida com o reino, com uma caminhada de verdade com Cristo, ele não temerá. É você saber que está recebendo o chamado para curar o outro. Para curar o outro. Não é porque você quer por um ego, para mostrar: Exatamente. olha o que eu fiz. Exatamente. Não, você não fez nada. Exato. Então aí a gente vai vendo esses milagres, né, que estão acontecendo nos nossos dias.
mas muitos deles, infelizmente, são charlatanismos, né? E tantas outras coisas. Mas eu acredito piamente no poder que há em Deus, né? Na autoridade. Eu trabalho para isso também. Eu caminho numa direção de ver Deus operando, porque aonde Jesus estava, o maior interesse de Jesus era curar, libertar, transformar. Como ensinar as pessoas, pastor, a não caírem, né, no papo dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos libertadores? Como é que a gente pode ensinar essas pessoas a identificarem? Eu penso que Vou pegar uma água para o senhor enquanto isso. lá no curso, eu aplico um curso na minha igreja, né? A gente fala num curso teológico lá. E o que eu mais tenho ensinado para eles é o conhecimento da palavra. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é a maior fonte de conhecimento que alguém pode ter. E tal conhecimento te dá condições de você dizer é ou não é. Infelizmente, hoje quem mais cai no conto do vigário, vamos dizer assim, né? Sem nenhum tipo de ataque a nenhuma religião, são as pessoas que não conhecem a palavra. Eu digo que o mal do nosso tempo hoje é a falta de conhecimento da palavra. Alguém que é munido da palavra, que conhece, sabe quem é a palavra, o que é a palavra de Deus, ele não cai nessas coisas. Ele sabe quando alguém está fazendo o que é o certo e quando esse alguém está fazendo alguma coisa apenas por fazer. Os crentes de Bereia, por exemplo, o Paulo estava pregando e eles estavam acompanhando. Eles estavam ali seguindo a fala do apóstolo Paulo. Eles eram diferenciados. Eles não viviam apenas pelo que eles ouviam. Eles queriam acompanhar, né? Hoje, a maioria dos crentes, eles não pegam a Bíblia para ler. Não pegam. Exceto quando estão no culto e olha lá, né? Querem que leiam para ele trechos. Querem que ler, exatamente. Querem que seja resumido. Uhum. E aí perde a grande oportunidade de estar lendo, de estar entendendo, de estar assimilando o que está lendo aqui com o que depois leu aqui e fazer toda aquela linha de raciocínio. Exatamente. Está perdendo uma grande oportunidade de conhecer realmente o legado que Deus deixou para gente. E a palavra liberta, né? Liberta. Se você não lê, é escravo de quem lê. Essa é uma grande verdade. Escravo de quem lê. Exato. Pastor, que testemunho que o senhor tem de alguém que já te contou um milagre muito grande, assim, que chegou até ti e falou, nossa, pastor, aconteceu isso, não sei o quê. Olha, eu já ouvi muitos, né? Mas assim, na minha caminhada como cristão, né? Eu pude experimentar, né? Ser o testemunha ocular de milagres que Deus fez, né? E para mim esse foi um dos maiores que eu já vi. Eu não sou muito de me alimentar de conteúdos da internet, sabe? Eu tenho uma cautela muito grande. Às vezes os irmãos dizem para mim lá, pastor, você viu aquele vídeo, você leu? Eu digo, não. É muito difícil, eu não paro muito para isso, né? Eu não gasto meu tempo muito assistindo, não que seja errado, né? Não é regra, mas é do meu. Sim. Entendeu? É do meu ser assim. Eu sou mais reservado, né? Tem gente que todo dia está ouvindo uma palavra, está escutando, escuta 30, 40 pessoas, às vezes ela não sabe nem quem está mais falando o que é certo, o que é que está errado, né? Enfim, faz aquela salada de tudo, né? Mas eu me lembro que uma certa feita eu estava numa campanha de oração, a gente tinha ido para o monte orar e saindo do monte uma senhora disse para mim assim, pastor, eu tenho uma amiga empresária, ela é paralítica. Ela já está na cadeira de roda há mais de 4 anos. E eu gostaria muito que o senhor fosse lá orar por ela. Eu disse, eu vou sim. Quando eu estava dizendo para ela que eu iria, eu senti no meu coração um desejo de fazer mais 3 dias de oração, né? Eu disse para ela, pode ser daqui 3 dias, eu vou orar mais 3 dias. Ela disse, pode, eu vou combinar com ela. Eu digo, ok. E aí eu fiz 3 dias de oração. No 3º dia, assim que eu encerrei, eu mandei mensagem para ela e disse, eu estou pronto. No outro dia ela foi até a minha casa, me apanhou em casa e me levou até lá.
Era na região ali do Porto Meira. Aí eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 12, 13 pessoas lá que estavam lá dentro daquela casa, em volta daquela casa, né? Eu cheguei, a hora que o carro encostou, eu olhei, tinha uma senhora sentada numa cadeira de rodas, encostada assim com esse lado direito na parede, né? As mãos todas atrofiadas, Nossa. a face todo, o rosto todo torto. Aí eu desci do carro, uma mulher disse para mim assim, o senhor é o pastor que vai orar aqui? Eu disse, sim, eu vim com a irmã que me trouxe aqui e tal. Ela disse, olha pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, já vieram muitos aqui orar. E nunca aconteceu nada. Olha a frustração, né? Aí eu disse para ela assim, eu acredito que o inimigo tem mensageiro, sabe? Aí eu disse para ela assim, olha, eu não sou mais um. Eu só vim aqui porque eu acredito no que Deus faz. Aí ela ficou me olhando assim e disse, tá bom. Aí eu cumprimentei o pessoal, cheguei até ela. Eu levei comigo um irmão que era um obreiro meu, ele era escrivão da Polícia Civil, obreiro. Aí eu disse para ele, João, eu vou precisar da sua ajuda. Aí ele disse, tá bom. Não sabia o que era a ajuda que eu precisava, mas ele disse que sim, né? Aí eu cheguei e olhei para aquela mulher e disse para ela assim, a senhora consegue me ouvir? Ela balançou a cabeça, falava muito baixinho. Eu disse, como é o nome da senhora? Ela disse o nome dela. E todo mundo olhando assim. Aí eu disse, quantos anos a senhora está nessa cadeira de rodas? Ela disse, 4. Eu disse, a senhora sabia que eu vim hoje aqui para a senhora andar? Meu Deus do céu. Quando eu disse isso, o rosto dela assim desceram lágrimas, né? Aí eu disse, a senhora vai voltar a andar hoje. Nossa, não consigo imaginar. Aí ela começou a derramar lágrimas assim. Aí eu disse para ela, a senhora faz ideia por que a senhora está nessa cadeira de rodas? Não. Eu disse, a senhora sabe. Mas eu vou refrescar a sua memória. A senhora vai entender por que a senhora está aí. Isso eu não sabia de nada. Não, eu nunca tinha visto ela. Eu disse, a senhora está aqui porque há muitos anos atrás, Deus lhe chamou para uma grande obra. E naquele período, naquele tempo, a senhora fez uma aliança muito séria com Deus. A senhora cumpre essa aliança? Ela chorando disse, não. A senhora sabia que tem consequências para quem fez uma aliança com Deus e rompeu? No Velho Testamento, quando alguém rompia uma aliança, ele pagava com a própria vida. Na época da graça, a misericórdia lhe sustenta. Eu pergunto para a senhora está disposta a refazer a aliança com Deus e voltar a fazer o que a senhora prometeu fazer? Ela chorando muito, disse sim. A senhora quer voltar agora para Jesus? Ela disse sim. Aí eu comecei a orar por ela. Nossa, pastor. Foi a primeira oração que eu fiz com a minha alma. Meu Deus. Aí ela começou a chorar. Aí eu disse para ela, agora a senhora sabia que depois dessa aliança refeita, depois da senhora ter se declarado querer voltar a fazer tudo de novo, a senhora acha que Deus vai lhe colocar no exercício de tudo que Ele quer com a senhora desse jeito? Isso não faria sentido. Ela disse, sim. Então é por isso que Ele vai lhe curar, porque Ele lhe quer bem, fazendo a obra do Senhor com excelência. Aí eu disse para ela, posso pôr a minha mão no seu rosto? Ela disse, pode. Rosto todo torto. Põe a mão na face dela e disse, Senhor, devolve o rosto dela como era antes. Quando eu tirei a mão, perfeito. Ah, não, pastor. Ficou Meu perfeito. Deus, que doideira. Aí ela começou a mexer o olho, a boca, chorando muito, todo mundo olhando aquela cena, né? Aí eu peguei as mãos que eram atrofiadas assim. O lado direito dela não funcionava. Por quê? Porque o câncer, ela teve câncer
Então o médico tirou, o oncologista tirou trompas, útero e ovário. Tirou, não tinha mais jeito. O câncer foi espalhando-se por todo o corpo, chegando no pulmão, comeu o pulmão praticamente, ficou 30% só, ela tinha. Então, respirava com muita dificuldade. Marca-passo no coração. Meu Deus! E aí um AVC acabou paralisando, né, todo o lado direito e ela não andava mais 4 anos, condenada praticamente à morte. Aí eu disse para ela, posso pegar da sua mão? Peguei a mão assim, coloquei minha mão embaixo e disse assim, Espírito de Deus, solta as atrofias de todo o corpo dela, principalmente das mãos agora. Quando eu tirei a minha mão, ficou normal. Aí ela olhou para a mão dela assim, aí eu peguei aqui no pulso dela e disse, volta agora, todo o movimento, agora toda a coordenação motora volta ao normal. Movimentei assim, a hora que eu movimentei, ela começou a movimentar. E ela gritava na cadeira de roda, e todo mundo assustado com aquilo, né? Aí eu disse, João, agora eu preciso da tua ajuda. Você pode pegar embaixo do braço dela? Daí ele disse, mas ela não anda. Eu disse, ela não andava, ela vai andar agora, você vai me ajudar. Aí eu disse, vamos levantar. A hora que eu coloquei o meu braço embaixo do braço dela, ela era forte assim. Eu disse, paralisia, a partir de agora você vai soltar ela. Ela vai voltar a andar em nome de Jesus. Eu estou declarando agora o milagre. A hora que nós levantamos ela, ela saltou da cadeira de roda e começou a pular. Ninguém segurava essa mulher pulando e gritando de feliz. Meu Deus, e ninguém filmou isso, pastor? Não. Ok, ela era importante porque ela era funcionária na época da rodoviária aqui em Foz. E aí... Então, os vizinhos, virou um alarme total de tudo aquilo que aconteceu. Aí eu tô em casa, chega lá a Gazeta do Iguaçu, a TV foi já lá. Já se espalhou, né? Se espalhou, né? Eu tô em casa, daí o pessoal foi lá. Pastor, a gente veio aqui, quer fazer uma reportagem e tal. Eu disse, mas do quê? Ah, do milagre lá e tal. Eu disse, não, mas não fui eu quem fiz, foi Deus. Então vocês não levam a mal, mas eu não tenho nada para falar. Não, a gente tem que falar disso, tal e tal, a gente precisa. Eu fiquei pensando, quem sabe essa é uma oportunidade, né, de outras pessoas saberem quem é Deus, né? Eu aproveitei, então, aí eles fizeram toda a reportagem, e aí saiu na primeira página do jornal da cidade. Mas foram fiéis ao que o senhor tinha falado? Foram fiéis. E aí, passou-se alguns dias... eu recebi um telefonema de um médico na época, isso já tem um tempo. Aí ele me ligou e disse, você é o pastor Elias? Eu disse, sou eu. Aí ele disse, olha, eu preciso dizer uma coisa pro senhor. O senhor sabe, eu vi no jornal aí e tal, essa situação. O senhor sabia que o senhor vai responder por um crime? Eu disse, que crime? Aí ele disse assim, charlatanismo. Essa mulher ela não pode andar. Isso é crime? Ele disse, essa mulher não pode andar, não pode andar. Eu disse, mas não fui eu quem coloquei ela para andar, foi Deus. Eu acho que ele era ateu, né? Aí ele disse, olha, você vai responder criminalmente por isso. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Que sentido faz? Não entendi por quê. Daí eu disse para ele, doutor, vamos fazer o seguinte. Eu estou disposto a responder processo, o que for. Com uma condição, posso pôr isso para o senhor? Pode. O senhor reúne os médicos, então, e faça exames nela. Se ela não tiver absolutamente nada mais, o senhor me deixa em paz e só reconheça que Deus é Deus. Agora, se tiver tudo o que essa mulher tem ainda com ela lá, estou aqui pronto para ser processado, preso, estou aqui. Aí eu sou charlatão. Ele disse, pois bem, eu vou reunir os médicos. Reuniu. Aí o oncologista fez os exames nela, descobriu que ela tinha útero, trompa e ovário, tudo novinho. Com 38 anos de idade, ela voltou a menstruar de novo. 38 anos de idade, e depois ficou grávida de gêmeos. Parece a história da carochinha, mas não é, foi um milagrão de Deus. Aí, o cardiologista não soube explicar para onde foi parar o marca-passo. Desapareceu. Desapareceu. Inacreditavelmente, desapareceu. Não tinha nem mais a cicatriz? Não tinha nada. Porque fica cicatriz. Não tinha mais nada. Meu pai. Desapareceu. O pneuma descobre que ela tem 2 pulmões zerados. Zerinho.
Aí essa mulher se tornou uma missionária e foi fazer a obra de Deus, né? Então esse foi um dos milagres. Meu Deus, E eles assinaram um pastor! documento, só pode ter sido um milagre. Então aí eu fiquei em paz, ninguém mais me incomodou, né? E ela tinha todos os exames Tinha antigos, todos. Aham. mostrando tudo que ela tinha lá, o Uhum. marca-passo, a atrofia nos ossos. Ela me contou na época, quando ela voltou a fazer fisioterapia, porque ela era levada por alguém na cadeira de rodas e tal, né? Ela chegou andando lá na clínica, pensa. Aí quando ela Ninguém abriu... entendeu nada. Ninguém entendeu. Quando ela entrou, isso fatos dela, né? Me contando depois, né? Quando ela entrou, a doutora, ela bateu na porta, a doutora disse, pode entrar, né? Pensando alguém ia levar ela, como de costume. Ela entra andando assim, fechou a porta. Pensa, diz que a doutora pegou assim, levantou a mão desesperada. Não sabia o que tinha acontecido, o desespero tomou conta. E ela aproveitou para falar de Jesus ali. Ela disse que aquela tarde foi uma tarde memorável, porque ela pôde falar de Jesus, orar com a doutora naquela ocasião e tal. E aí, enfim, foi um tempo muito precioso, né? Do que Deus fez naquela ocasião. E falar de Jesus é o tempo todo, né? O tempo todo. A gente... Se você achar que Ó, pode aqui ser até Siri tá falando. Até Siri tá falando aqui. é muito interessante isso, né? Como que falar de Jesus é em pequenos detalhes, né? Você pode falar de Jesus, às vezes, para a moça que está empacotando suas coisas no supermercado, Exato. sabe? Não precisa ser nenhuma grande ministração, né? E as pessoas, às vezes, esperam grandes momentos para fazer, para falar. Gente, todos os momentos nós podemos falar de Jesus, sem ser aquela pessoa chata, né? Exato. Para falar de Jesus, ninguém precisa ser chato. Tem que ser natural, tem que ser gostoso de falar, sabe? E lembra da multidão que estava com ela? Multidão entre aspas, né? Eram 12 ou 13 pessoas. Assim que nós oramos pelo milagre dela, eu fiz o apelo, todos eles aceitaram Jesus. Foram batizados? Não. Batizados, eu não cheguei a batizar todos eles, mas que foram... Eles conheceram Jesus e se converteram Olha só, naquela né? hora ali. Foi algo muito especial mesmo, né? Foi, de Deus. Então esse foi um dos maiores milagres que eu já presenciei, né? Ninguém me contou. Eu fui testemunho ocular do fato, né? Por isso que eu Isso é contei sobre incrível, isso é incrível. Porque o nosso podcast se chama Pode Testemunhar. É, olha só. Dixe, testemunha é o que não me falta. Por isso que eu pedi. Por isso que eu pedi para o senhor contar um testemunho, porque Nossa, testemunhos são muitos. Né? testemunho é aquilo que é a Bíblia, né? É aquilo que a gente. Exato. É o jeito que a gente tem para contar para as pessoas o quão bom Deus é, né? Porque Exato. as pessoas, tem muitas pessoas que parece que se recusam a acreditar. Tem pessoas que fazem força para não acreditar. Pra não acreditar. E eu não consigo entender por que fazem tanta força para não acreditar. Se é uma vida tão mais leve e tão liberta. Se soubesse o quanto Deus é especial, né? Quanto Sobrenatural. Deus é especial. Pastor, eu quero muito te agradecer. Sei que vocês têm muitos testemunhos ainda para contar. Vamos marcar ainda um próximo encontro para a gente Claro. marcar mais um. Mas eu queria assim, agradecer muito esse primeiro encontro que a gente teve Claro. hoje. E eu tô assim, surpresa. Uhum. Né? Acho que de todos os testemunhos que eu já gravei, esse foi o mais forte, assim, sabe? Então é incrível mesmo. O sobrenatural, ele é incrível e está aqui, né? Exato. Está aqui. Esse é um ambiente dele. Esse é o ambiente dele. Então, muito obrigada por o senhor ter vindo, ter acreditado no meu convite, estar acreditando nesse projeto, porque é um projeto de Deus mesmo. Eu não ganho nada com isso. Amém. Meu canal não é monetizado, então assim, eu não ganho nem um centavo para estar aqui. É realmente por amor a Deus que eu faço isso. Amém. É por agradecimento a tudo que Deus tem feito por mim todos os dias, desde que eu aceitei a Ele. Então isso realmente é amor pelo nosso Pai, pelo Amém. nosso Salvador. É a obra dele, né? É a obra dele. Eu é que agradeço pelo convite, né? E ter tido paciência de me ouvir aqui. Foi uma honra, um privilégio, né? E eu acredito que de tudo isso que falamos, né? Inúmeras pessoas vão ouvir isso. E que ao ouvir isso entendam que isso não é apenas uma historinha, né?
mas é uma realidade de quem Deus é, do que Ele pode, do que Ele faz. E eu acredito que em algum momento, né, que você estiver assistindo esse vídeo, isso vai impactar a sua vida, vai gerar, né, uma transformação, vai gerar um milagre na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus é o que a gente deseja para você, né? Em nome de Jesus. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas e possamos ter mais filhos para o nosso Pai. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Ai, pastor, muito obrigada mesmo, viu? Que isso, né?